A morte de Jesus não foi um acidente. Sou o pastor Celso e este é o tema deste vídeo. Mas antes de começar, quero te pedir algo muito especial, muito importante. Não esqueça de curtir e deixar aqui o seu comentário. Também peço que compartilhe este vídeo para mais pessoas. Se ainda não fez, faça rapidinho. Daqui a pouco estaremos na chamada Semana Santa, em especial na sexta-feira, dia em que lembramos a morte de Jesus. Precisamos lembrar que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, isto é, em nosso lugar. Assim percebemos que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente casual, comum. Também não foi o plano B de Deus. Na verdade, foi anunciado em toda a Bíblia, desde Gênesis ou antes mesmo da fundação do mundo. Por isso vemos que a cruz era o plano perfeito de Deus para reunir a humanidade de novo em comunhão com Ele. Devido ao livre-arbítrio, o ser humano, obra da criação de Deus, escolheu o pecado, isto é, desobedecer a Deus. Pois Deus havia falado ao homem que não comesse da árvore do bem e do mal, que se isso acontecesse, ele iria morrer. Houve a desobediência e por meio do pecado entrou a morte, e não havia nada que o homem pudesse fazer para se reconciliar com Deus. Pelo contrário, o ser humano, devido ao pecado, se afasta cada vez mais de Deus. E assim Deus, na sua infinita graça, envia Jesus para que, com a sua morte, restabelecesse a ligação com o ser humano caído. Em Isaías 53, versículo 4, diz que ele morreu pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa profecia de Isaías foi escrita em torno de 800 anos antes de Cristo. Assim vemos que já havia um plano de Deus, que Jesus faria tudo em nosso lugar e passaria por tudo o que passou por mim e por você. Dessa maneira, percebemos que não havia um plano B. Deus não improvisou para nos chamar de volta para Ele. Todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado na cruz foi por causa dos nossos pecados. O apóstolo Pedro diz assim: vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês. Quando olhamos para a nossa vida e percebemos algum sofrimento, esse sofrimento nos lembra o que Cristo passou por nós. E assim seguimos os seus passos. A diferença é que ele não cometeu nenhum pecado e de sua boca não encontramos nenhum engano. Diferente de nós, que como o apóstolo Pedro diz, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor de suas almas. Assim Pedro deixa claro que Cristo levou aquela cruz em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Percebe que quando andamos longe da igreja, quando não usamos a palavra de Deus, quando não oramos, estamos desgarrados como ovelhas? E assim o bom pastor Jesus nos mostra a direção correta. Foi por isso que ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Talvez por isso o apóstolo Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, e não é ele, isto é, Paulo que vive, mas Cristo vive nele. Percebem que Paulo compreendeu que a morte de Cristo tinha um propósito.
Este propósito me leva a reavaliar minhas prioridades. Eu sou chamado a não viver mais a minha vida, mas viver a vida de Cristo, fazendo a sua vontade e não a minha. Foi por isso que ele morreu voluntariamente na cruz, para que eu e você pudéssemos ter essa nova vida. Percebe que o que Deus fez por nós é uma ação de amor ao próximo, uma vida vivida com um novo propósito, não uma vida para mim mesmo. Em sua morte, Jesus nos traz um novo sentido para a nossa vida. O amor de Deus está presente na morte de Cristo por mim e por você. Isso não significa que eu deixo de lado os meus planos pessoais, mas sim que eu priorize em minha vida o grande propósito de Deus. Afinal, a morte de Cristo na cruz não foi por acaso. Jesus não quer impactar somente a minha vida, a sua vida, mas com a minha vida, com a sua vida e com a morte dele na cruz, ele quer impactar as pessoas que estão próximas de nós, pois o propósito maior na morte de Cristo na cruz é salvar a mim e a você, e por meio de nós salvar a todas as pessoas. Estão compreendendo a importância de cada um de nós a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Ele nos chama hoje a falarmos dessa grande salvação dada a nós para mais pessoas. Assim, Jesus nos diz claramente: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, deixe de lado a sua vontade, a minha vontade, e coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. A nossa vontade deve estar crucificada na cruz, como o apóstolo Paulo diz: viver hoje para a glória de Jesus, o nosso Deus. Esse é o sentido da Sexta-feira Santa. Não é um chamado para a morte, mas um chamado da morte para a vida. Vida nova, vida com um propósito claro, de gerar vida através de nossa nova vida a outras pessoas, para assim cumprirmos o grande propósito de glorificar somente a Deus. Sinceramente, espero que você esteja envolvido na Sexta-feira Santa e no sábado de Aleluia, para honrarmos o nosso Senhor hoje e sempre. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Não esqueça, compartilhe, comente. É importante para o canal. Fui.